Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai recordar os conceitos de condicionais, tanto simples quanto compostas, vistos anteriormente em sala de aula. E vou mostrar alguns exemplos bem simples para fixar o conceito. Vamos dizer que a gente quer escrever uma função que recebe dois números, dois valores, e retorna o maior entre eles. Então, conceitualmente, se a gente fosse escrever em português, eu gostaria de definir essa função aqui. Função maior que recebe um x e um y. Se x maior que y, retorna x. Se não, retorna y. Então, vamos escrever no Spider esse rascunho, né? Então, def maior xy, cx maior que y, então retorna x, se não retorna y. Muito bem. Como que a gente faz isso no Python? No Python a gente tem a sintaxe, né? Os comandos if e else, que é se não, que controla o fluxo de execução do programa de acordo com uma condição que é uma expressão booleana. Então aqui eu tenho if condição. Então, se essa condição for verdadeira, se a expressão que tiver aqui for avaliado como verdadeiro, ele vai executar esse bloco de instruções. Else, se não, ou seja, se a condição for falsa, ele vai executar esse segundo bloco de instruções, tá? Então, basicamente, no nosso programa, seria escrever isso daqui. Se if x maior que y, então reparem, x maior que y vai ser avaliado para verdadeiro e falso. Retorna o x. Se não, né, caso contrário, retorna o y. E podemos testar aqui, né? Vamos executar o programa e testar com alguns valores. Maior 3 e 2, retornou 3. Maior 2 e 3, continua retornando 3. Vamos ver um outro exercício que a gente pode fazer. Por exemplo, eu quero verificar se um ano é um ano bissexto, né? O ano bissexto é definido como todo ano que ou é divisível por 400 ou é divisível por 4, mas não por 100. Vamos escrever aqui no Spider. Então, primeiro deixa eu escrever o que está no slide, em português. O ano é bissexto se o ano for divisível por 100, ou o ano for divisível por 4 e não for divisível por 100. Perdão, aqui é por 400, né? Então, ou o ano é divisível por 400, ou ele é divisível por 4, mas não é por 100. Então, vamos criar aqui def bissexto ano. Então, primeiro passo. Se o ano for divisível por 400, para a gente verificar se ele é divisível, a gente faz o resto da divisão por 400 e verifica se o resto é zero, se é igual a zero. Então, igual, zero. Essa é a primeira condição. Tem a segunda condição, que é ligada por um ou, então OR. Ano, a gente verifica se é divisível por 4, só que não pode ser divisível por 100. Então a gente faz e resto da divisão do ano por 100 diferente de zero.
Nesse caso a gente retorna que ele é bissexto. Caso contrário, pode retornar falso, né? Ótimo. Vamos testar aqui do lado. Bissexto 2020, verdadeiro, realmente é verdadeiro. Bissexto 2019, deu falso. Perfeito. Só que em algumas situações a gente precisa testar múltiplas condições, né? Então nem sempre a gente tem um caso que é um simples se não. Em algumas situações a gente tem mais outras condições a serem testadas. Então, por exemplo, digamos que eu esteja calculando, eu tenho uma função que calcula o IMC de uma pessoa, né? Eu vou implementar aqui no Spider e já mostro para vocês. Então, basicamente, eu tenho uma função que recebe um peso e uma altura e vai retornar esse peso dividido pela altura ao quadrado. Ótimo. E digamos que eu quero verificar que categoria essa pessoa se encontra. Então, tem uma tabelinha que fala o seguinte, olha, se o IMC da pessoa for menor que 18,5, ela está abaixo do peso. Se ela tiver entre 18,5 e 25, ela está no peso. Entre 25 e 30 está com sobrepeso e maior que 30, obeso, né? Uma solução seria a gente fazer algo desse tipo aqui. Olha, se o IMC está menor que 18,5, a minha avaliação é abaixo do peso. Se está entre 18,5 e 25, a avaliação é no peso. Repare que nesse caso eu preciso, nesses dois casos especiais, eu preciso verificar se ele está antes de 18,5 e depois de 25, né? Por quê? Porque ele vai passar por essa avaliação aqui, então ele verifica, legal, ele é menor que 18,5. E em seguida ele vai perguntar novamente essa condição aqui. Então, se por acaso eu só colocar IMC menor que 25, ele vai avaliar como verdadeiro e vai trocar o abaixo do peso por no peso. Então, para resolver essa situação, a gente tem o uso de condicionais compostas, que no caso seria o uso de if, elif e else. Então, agora, além do if e else, a gente tem elifs, que a gente pode criar vários elifs, se for necessário. Então, como é que funciona o if, elif e else? Ele primeiro verifica a condição 1. Se for verdadeiro, ele vai executar o bloco de instrução 1. Somente no caso que ele seja falso, ele vai passar para essa outra condição e vai verificar se ela é verdadeira. Se for verdadeira, executa o bloco 2 de instrução. Se for falsa, passa para o próximo. Então veja só, basicamente o que ele faz é o seguinte. Se a condição 1 for verdadeira, ele vem para cá. Se a condição 1 for falsa, mas a 2 for verdadeira, ele passa para esse bloco. Se nenhuma das condições for verdadeira, ele executa essa parte aqui. E como eu disse anteriormente, a gente pode ter diversos elifs, né? Não estamos limitados em apenas um. E isso casa perfeitamente no nosso caso do IMC. Né? Então vamos implementar o IMC usando o if, elif. Vamos voltar aqui para o Spider. Então vamos criar a função avalia, que recebe o IMC. E ele verifica se o IMC menor do que 18,5,
ele vai armazenar a string abaixo do peso no resultado da avaliação. If INC menor do que 25, a avaliação é no peso. Agora, se for menor do que 30, ele é sobrepeso. E finalmente, se nenhuma das condições for verdadeira, eu posso seguramente falar que a avaliação é obeso. Retorno a avaliação e pronto. Então vamos testar se o programa está funcionando corretamente. Vamos calcular o IMC de um peso, digamos, 80 quilos e a altura 180. Desculpa, é 1.8 em metros. Pronto, 1.8. Então ele dá um IMC de 24 e agora eu vou passar esse resultado para a função avalia. Ele retorna que está no peso. Perfeito, né? Reparem que nessa condição eu não preciso verificar se ele é maior do que 18,5, porque ele já passou por aqui e avaliou como falso, né? Então eu tenho certeza que ele tem que ser maior ou igual a 18,5, não pode ser menor. Então isso facilita bastante na construção de programas para a gente. Então vamos fazer duas perguntas finais, só para ver se vocês entenderam. Em quais situações as instruções 1 e 2 serão executadas no código abaixo? Então, se condição 1, se condição 2, instrução 1. Else, instrução 2. Qual condição que a instrução 1 vai ser executada? Bom, a instrução 1 só será executada se a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras. A instrução 2 só é executada se a condição 1 for falsa. A condição 2 não importa para a execução da instrução 2. Então, quando ele chega nesse ponto aqui, se condição 1 e aqui já for falso, ele nem vai entrar nessa parte aqui, ele nem vai olhar isso aqui. Ele já pula direto para cá. Bom, então esse foi a aula de revisão sobre condicionais. O próximo vídeo a gente vai falar sobre iterações, né? Laços de repetição. Então vamos revisar os laços do tipo for e do tipo while. E em seguida a gente retoma a disciplina a partir de string, que foi a última aula que a gente teve presencial.